E aí, galera, bem-vindos ao nosso primeiro episódio aqui do Resenhability. Nem lembrava o nome que a gente tinha colocado aqui para falar, já começando bem. É, Sou Everton Silva. A gente teve essa ideia aqui, eu e o meu amigo Alan, que está aqui com a gente hoje. Tudo bem aí, Alan? Tudo certo, tudo tranquilo. Ah, maravilha. Então, a gente teve essa ideia de puxar um podcast um pouco mais descontraído, um pouco diferente do que a gente vê de podcasts aí de marketing, de vendas, startup, empreendedorismo, toda essa balela aí, todo esse universo que a gente faz parte. Só que basicamente todos os episódios que a gente vai escutar, todo podcast que a gente vai escutar sobre isso, não quero dizer chato, mas eles têm um roteirinho, Só trazem então, conteúdo. exatamente. E aí, tipo, se tu quer se divertir, tu tem que ouvir outra coisa, tem que ouvir um Flow, um Caixa Preta, um Pretinho Básico. E se tu quer aprender, tu tem que ouvir tu vai ouvir os podcasts de marketing, startup e toda essa coisa arada aí. Então, a nossa ideia é ser esse podcast que une um pouco as duas coisas. Então, a gente não tem um roteiro, como vocês podem ver, a gente está bem perdido aqui. A gente não tem um roteiro, a gente vai trazer convidados aqui, convidados desse nosso universo. Pode ser que saia algum insight legal, pode ser que você não aprenda nada, mas a ideia é ter um pouco de descontração, ter a resenha aqui, e até o nome do podcast é nessa pegada de resenhability ali, é muito porque esse ambiente de marketing, startup, tudo vai meio que para o inglês, né? Então, capability, resenhability, e outras coisas mais aí que a gente vê. Beleza? Então, vamos se apresentar aqui. Esse primeiro episódio a gente não vai trazer convidado, vai ser aqui, vocês vão ter que aguentar eu e o Alan falando só, não vão ter que aguentar mais uma pessoa aqui enchendo o saco. Mas vamos se apresentar aqui, vamos começar contigo aí então, Alan. Te apresenta aí. Tá, não, beleza. Então, eu sou Alan Santana, nasci no Rio Grande do Sul, tô morando em Florianópolis atualmente. Tenho 26 anos, sou casado, não tenho filhos, tenho 2 cachorros apenas que já dão bastante trabalho e bastante gasto o suficiente. Então, o Tom, ele é pai, então ele sabe dizer que criança é um certo gasto, mas eu tenho 2 cachorros que gastam bastante também. É verdade. Então, tô morando em Florianópolis, tô trabalhando na área de tecnologia, sou CS, mas eu acho que o Tom me chamou para participar desse podcast muito mais pela parte da comédia do que pela parte de conhecimento em marketing, né, Pela Tom? resenha. Eu sou a parte do resenha. Então, uma curiosidade sobre mim é que eu fiz curso de stand-up comedy lá no Rio Grande do Sul com o Nando Viana, que as pessoas talvez conheçam ele pela Culpa do Cabral, pelos vídeos de stand-up no YouTube. Então, eu fiz um Tá curso no de. pretinho básico até, né? O Nando agora. Ele tá no Pretinho agora. Ele foi pro Pretinho Básico agora. Então, eu fiz um curso de escrita criativa. E aí, a conclusão desse curso era uma apresentação de stand-up de 5 minutos. E aí eu tenho esse vídeo até no Facebook lá, tá? Não foi não foi tão engraçado assim, mas é que foi uma das primeiras apresentações. O Tom já teve já teve oportunidade de ver esse Ó, vídeo, não riu. nós vamos tentar postar, tá? A gente criou já o Instagram do Resenhability, é @resenhability, então tem só nós seguindo, acabamos de criar para salvar o nome mesmo. Sim. Vamos catar esse vídeo e jogar lá uma hora dessa O para. Facebook me lembrou, acho que ontem até, que fazia tipo X anos de que eu fiz essa apresentação. Então, o Everton me trouxe mais para essa parte do humor. Eu larguei um pouco o stand-up comedy, porque eu acho, e outras pessoas me falaram também, que o meu humor ele tá muito na conversa. A gente tá num grupo de conversa, uma roda de conversa, e eu pegar alguns insights dessa conversa e trazer o humor em cima disso. Por E isso que eu tu acho tá que aqui, campeão. Exato, eu acho que isso faz muito sentido do que ficar sozinho no palco contando histórias. Eu tenho histórias engraçadas também, que ao longo dos episódios a gente vai abordar algumas delas, mas Ah, eu com acho certeza. que na conversa, na resenha, é que saem as melhores conversas. Até recentemente fiz o Tom passar mal de rir numa conversa que a gente teve aqui em casa, então são coisas assim que eu acho que vão fazer esse podcast ser diferente. E o que vai atrair outras pessoas é realmente passar conteúdo de vez em quando, mas com
com um certo bom humor. É Vai, aquela fala coisa, de ti. cara. Os podcasts que a gente escuta hoje em dia de marketing, de startup, Primo é, rico. os primos ricos da vida. Não que seja ruim, pelo contrário, mas muitas vezes, tipo assim, tu fica ouvindo lá 1 hora, 2 horas de podcast, serião, assim, com um roteirinho na risca, e, cara, tu tira 1 ou 2 insights. Então aqui com a gente, provavelmente tu vai tirar 1 ou 2 insights também, mas tu vai Uhum. conhecer um pouco mais das histórias dos nossos convidados, da gente, que não tá lá no LinkedIn, talvez esteja no Facebook perdido ali em alguns anos atrás, mas a ideia mesmo é ter essa pegada um pouco diferente. E até complementando ali o que o nosso querido amigo Alan falou, não só pela questão da resenha, acho que é a mistura das duas coisas, porque ele também está nesse universo de marketing, startup, customer success e toda essa coisa arada, e casou, né? Tá nesse universo, tem a resenha, tem esse papo, é um cara que eu acho engraçado, apesar que a carreira de stand-up não deu certo, mas manda bem. E vamos seguir. Mesmo como a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, mesmo que não dê certo, eu acho que vai ser massa pela experiência, assim, vai ter umas trocas boas. Até agora, no começo, a gente não tá fazendo ao vivo, a gente está fazendo gravado. Acho que é a primeira vez que a gente faz não sei tu, Alan, mas é a primeira vez que eu Sim, faço um podcast. sim, primeira Então, vez. a hora que a gente terminar aqui, eu nem sei o que fazer direito, só parar de gravar e pesquisar na internet ali como Tirar só o áudio, qualidade boa, e depois upar o vídeo pro YouTube. como emagrecer vídeo dos. Cara, mas é isso aí, trocando a roda enquanto o carro tá andando. É bem frasezinha de startup. Essa em português, uma das poucas em português. E falando um pouco de mim, então, eu trabalho na RD Station, que era conhecida como Resultados Digitais, recentemente a gente mudou o nome. Tô há alguns anos ali, sou formado em publicidade. Como o Alan falou, eu tenho uma filha pequena, inclusive a gente teve que esperar ela dormir para começar a gravação aqui. E eu não posso falar muito alto também, porque talvez eu acorde ela. Tô há um tempo aí nesse universo do marketing digital e tudo mais. Comecei lá em 2010. Até essa questão eu acho que tem um pouco de diferença essa questão do universo do marketing em si e o universo das startups. Eles meio que são parecidos, mas, cara, o universo da startup é meio que outro mundo, assim. Eu lembro que quando eu entrei na RD, lá no longínquo ano de 2016, há 5 anos, a RD tem um Get Ready ali, um período de treinamento e tudo mais, e, cara, eu lembro que eu entrei lá, o pessoal começava a falar só de churn. Eu nunca tinha ouvido falar no que era um churn. E tinha até, tipo, as salas da RD, elas são com mistura de nome de banda gringa, com termos de startup, de marketing, coisa. Então, tem uma sala lá que é Rage Against the Churn. E até o nome do podcast foi meio que seguindo nessa linha. Assim, vamos tentar juntar uma Sim. coisinha com outra para ver no que dá, né? Então, acho que é um universo bem específico e quem não está nele meio que não entende, tira muito sarro disso, dessas terminologias em inglês e ser um negócio muito a 200 por hora, assim, que não para. Mas realmente, só quando tu entra, quando tu passa por esse processo ali de aprendizado, é que tu vai realmente entender que porra que é isso daí, que tornado que tu tá se enfiando, que merda que tu tá fazendo com a tua vida. Não, brincadeira, não é uma merda, mas não dá para ter um estilo de vida muito zen quando tu tá numa startup de alto crescimento, né? Bom, como que foi para ti, Alan, entrar nesse mundo de startup aí? Cara, Tá eu bebendo alguma basicamente. coisa, não? Não, eu tô sem nada na geladeira de Porra, bebida. que vacilo, hein, Não, velho? Ó, vou Ambev, abastecer pro primeiro contato já, pro Ambev, primeiro patrocina convidado. nós, hein, Ambev, por favor. Cara, como que eu entrei nesse mundo? Eu acho que eu já trabalhei basicamente de tudo um pouco. Eu tenho 26 anos e minha carteira assinada, minha primeira assinatura foi com 14 anos de idade.
Então, comecei a trabalhar como aprendiz com Mas 14 14 anos anos. nem faz carteira de trabalho ainda, faz? Hoje em Vocês dia têm... acho que não, mas na época sim. Na Na época época que tinha o fazia. trabalho infantil liberado. Na época que era liberado trabalho infantil, eu fazia. Mas comecei como menor aprendiz, já trabalhei em transportadora, já trabalhei em fábrica, já trabalhei em supermercado, loja de rua como vendedor. E o meu primeiro contato, assim, mais para o marketing foi recente, foi cerca de 3 anos atrás, 3 a 4 anos atrás. E para mim era tudo muito novo, que nem tu comentou ali desses termos, churn, business plan, coisas desse tipo, são coisas que não faziam muito sentido na minha cabeça. E Lifetime acabei. value. Exato, MMR, coisas que para mim não faziam muito sentido, O que eu tanto mais para gosto é marketing. o low hanging fruit. São coisas que para mim realmente não faz muito sentido, mas aos poucos eu tô conseguindo me adaptar. Como o Everton falou ali, eu tenho experiência com Customer Success, e aí eu auxilio hoje grandes clientes para fazer as estratégias de marketing dar certo, principalmente voltado para automação de e-mail e régua de comunicação com o cliente. Então, estou pegando bastante experiência com isso. Eu lido basicamente com os gestores do time de marketing, com o pessoal mais operacional desses meus clientes. Então, eles trazem as réguas, as ideias e os objetivos que eles querem alcançar, e eu tô dando esse aporte na plataforma que eu trabalho hoje. Não vou falar o nome, mas, enfim, é Ah, uma fala aí, concorrente. pode falar, não tem problema não. Eu trabalho no Pips Automation. A minha esposa trabalha com o Everton no time de SEO da RD, e eu tô trabalhando. Eu tentei entrar na RD algumas vezes já. Eu acho que todas as pessoas que trabalham no RD já tentaram algumas vezes antes de conseguir. Verdade. E aí, então, eu tô trabalhando na Pips Automation, uma plataforma de automação de e-mail. Não só isso, mas também automação de e-mail, e boa parte dos clientes que eu atendo da minha carteira, eu auxilio eles mesmo a traduzir na plataforma as estratégias de marketing que eles têm. Então, às vezes, vem algumas solicitações com esses termos de startup aí, com esses termos em inglês, e tem que dar um enrolation ali para poder se sair bem e executar o que o cliente espera. Cara, é muito louco isso. Até esse negócio que eu tava falando das salas ali da RD, uma vez a gente tava na resenha, assim, na mesa do marketing e tal, e a gente começou a falar e se fosse bandas, coisas, artistas brasileiras, né? E, cara, eu lembro que saiu muita merda, assim, velho. E na época o Felipe Spina trabalhava com a gente ali, ele era o que mais falava, cara. Ele saiu, tipo, SEO Jorge, Paralamas do Customer Success. Era muito, tipo, Sandra de Sass. Era muito. Eram uns nomes meio das antigas, misturado com esses termos aí. Então, com certeza, esse universo mexe com a cabeça da galera. Até para deixar claro, esse projeto não tem a ver com a RD, não tem a ver com a Pips, é um projeto pessoal nosso, então o Alan pode falar à vontade da Pips aqui, eu falo da RD, as empresas que nós trabalhamos, é quem assina a nossa carteira. Os convidados, vamos puxar aí a galera que a gente curte, que troca uma ideia, até se tiver alguma indicação, se você já seguiu a gente lá no Instagram, manda lá pra gente. Se você não seguiu ainda, vai lá seguir. Aí depois manda uma indicaçãozinha lá de nome, até pode mandar o seu nome. Se você for uma pessoa interessante, a gente pode te chamar aqui para conversar. Se a Não gente que, não não que a gente chamar, seja tão interessante assim, mas se a gente não te chamar é porque talvez a gente não julgou ser interessante. a gente também, a gente simplesmente é quem tá fazendo. Então, né? Tem E uma hierarquia de quem criou, quem tá fazendo. a gente criou, então se você mandou seu nome e a gente não chamou, se a gente nem respondeu e você não tá aqui, talvez seja porque você não é interessante. E não quer dizer que a gente é mais interessante que você. A gente simplesmente teve a iniciativa de criar isso aqui. Crie o seu podcast Cria o e seu. nos ignore também. Eu vou mandar o nosso nome lá e você pode nos ignorar à vontade. Cara, mas massa. E essas experiências tuas fora do universo de startup, assim, como que tu acha que elas ajudaram a contribuir para o teu trabalho hoje, assim, tipo, tu falou que já trabalhou em loja de rua, em vários tipos de negócio ali, o que isso vem contribuir no teu trabalho do dia a dia, porque
Cara, às vezes eu me sinto na RD em alguns momentos, quando eu tô conversando com o pessoal, eu me sinto meio um peixe fora d'água, porque, muita gente nada contra, mas eu acho que é até uma questão meio social que a gente tem. Muita gente que trabalha comigo ali nesse ambiente de startup é o pessoal que já começou muito nesse meio, já fez intercâmbio, seguiu uma carreira Uhum. ali, um pouco pensando em carreira, né? E sei lá, eu também, eu trabalhei de recepcionista de hotel, manobrista, já bati carro de hóspede, inclusive, eh, trabalhei em loja, então, tipo, a gente no começo ali da carreira, a gente veio, tipo, não é carreira, é ganhar um salário para comprar um tênis da Nike. Ou pagar o aluguel um pouco mais para frente. E como que isso contribuiu, assim, para ti profissionalmente e pessoalmente também? Sim. Cara, como tu falou ali, tem muita gente, principalmente nessa área de startup, que já teve um planejamento lá no início, assim, na adolescência, começo da fase adulta, já se planejou e quero trabalhar com isso. Eu já venho de uma família mais humilde, uma criação mais humilde, então era mais ou menos isso. Eu quero comprar um. O meu primeiro sonho foi um videogame, tá? Era um videogame. Meu sonho era comprar um PlayStation 1 na época. E aí meu pai disse: "Não, o pai vai te dar de presente", e era aquele Polystation. Então a minha primeira frustração começou ali. Caramba, E velho, abriu empolgadão ali já com o CD abri na mão. empolga sim, começa que a tampa do Play 1 ela abre bem na manha, né, a do Poly já faz assim, ela já volta Uma se batendo, catapulta assim. já. A primeira coisa que estraga no videogame é a tampa, por causa que ele já abre muito rápido e já quebra. Então a minha primeira motivação foi comprar, Saí do coisas para Polystation. mim, videogame, computador eu não tinha na época. Então, para te ter uma ideia, né, hoje em dia qual criança e qual adolescente que não cresce já tem um computador pelo menos em casa. Eu fui ter Sim. computador ali perto dos 15 anos de idade. E era um computador muito ruim, que não funcionava quase nada. A internet era muito ruim, era muito lenta, então a minha primeira motivação foi ganhar dinheiro para ter as coisas melhores. E aí eu fui dando passos de para salários maiores. O primeiro salário, R$ 230. Que hoje a gente Caramba, consegue fazer com R$ 230. E eu comprou fazia outro render e Polystation. guardava. E eu guardava o dinheiro ainda. Então, eu acho que o que contribuiu muito essas minhas experiências, cara, foi em saber lidar com diferentes pessoas, principalmente quando eu fui trabalhar de vendedor numa loja de rua. E eu acho que ali a gente não estava preparado para todos os tipos de público que vinham. Tipo, cara, vinha gente normal que queria olhar um produto e comprar, vinha gente que me enrolava ali, fazia eu ficar horas explicando sobre os produtos e comprava na loja de cima, que era da mesma franqueada, só que a comissão era minha, então tu tinha que aguentar assim, tipo, tu explicou tudo o produto para a pessoa, ela sobe a lomba para pegar o dinheiro no banco e compra lá na loja de cima, que é o mesmo preço. E aí descia, queria que eu configurasse o celular. Então, cara, Sacanagem. eu tive que praticar bastante essa parte mais social de conversar e negociação. Eu acho que ali começou, eu tive uma experiência muito boa com negociação. Foi nessa loja, foi muito legal para mim e não só negociação de produtos, mas também me vender, aprender a me vender, falar de mim. Isso me ajudou bastante nas próximas experiências de trabalho que eu tive. E hoje eu lido 100% com o cliente, né? O meu chefe é o meu cliente, então eu tenho que deixar ele satisfeito no uso da plataforma ou em qualquer outra empresa que eu possa atuar. A minha responsabilidade é o cliente, é a satisfação dele. Então eu acho que essa parte de negociação, de lidar com o público, em loja de rua, às vezes entrava louco na loja, pessoas que entravam tipo gritando, e era a minha vez de atender porque funcionava por rodízio, né? Entrou uma pessoa, o primeiro da fila atende, aí vai pro final da fila. E aí às vezes dava o azar de pegar esses loucos de centro. Eu trabalhava em Porto Alegre, então Mas o não que dava mais uns tem migué, lá tipo: "Pô, tem que ir no banheiro aqui". às Vai vezes lá, às vezes Márcia. dava, às vezes eu tentava, só que, cara, eu era o mais novo, tipo, eu tinha 17 anos e o pessoal da loja tinha 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, Era eles que então, faziam contigo, né? acabava que eu me ferrava. Eles viam que o louco estava vindo e sabiam que ele ia entrar na loja, eles já iam lá para trás, saíam da fila para eu ser o primeiro da vez e perder a venda. Via que saiu do Então, concorrente ali, já tá indo de loja em loja. exato, exato. Então eu acho que lidar com o público foi algo que me ajudou bastante. Eu tenho facilidade no social, em conhecer pessoas, conversar e entrar me dou super bem em grupos de conversa, porque eu não tenho
Eu sou um pouco desinibido e isso, o curso de stand-up me ajudou bastante. E uma coisa que eu esqueci de comentar sobre mim é que atualmente eu tô fazendo, não sei como, mas eu tô fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo. Tô estudando para um dia, quem sabe, ser um desenvolvedor. Então eu Olha tô aí, fazendo engenharia de ganhar software dinheiro, hein? e análise e desenvolvimento de sistemas. Então, eu tô fugindo também um pouco do padrão do desenvolvedor, que se tu for ver, o pessoal é mais fechado na deles, assim, ficam codando num quarto escuro, sem contato com o mundo exterior. Eu acho que eu fujo um pouco disso também. Cara, massa. Não, essa parte que tu falou da negociação é uma coisa bem importante, assim. É um ponto que eu vejo que eu era muito ruim, então essa parte de sair conversando com galera e coisa do tipo, cara, eu é muito difícil esse tipo de coisa. Eu, que nem um colega meu uma vez falou, cara, ele é difícil falar, mas depois que ganha confiança não cala mais a boca, é difícil é fazer calar. Então é muito isso, assim, tipo, eu sempre tive dificuldade, quando eu entrei na RD, eu entrei para dar consultoria para clientes, então para mim era um desafio novo, nunca tinha feito uma coisa assim, e foi um negócio que eu tive que ir trabalhando muito, tipo, desenvolvendo muito com leitura de livro, com curso, e até hoje eu tenho que desenvolver muito essa parte de negociação que, querendo, cara, é essencial no dia a dia ali do trampo, tu tem que negociar recursos com o teu gestor, com o cara que trabalha no outro time. Então, acho que é muito bom, acho que tem muita coisa que a gente, tem muita bagagem que a gente ganha com essas experiências aí, com essas pedras aí que tem no caminho, que só passando por isso mesmo, frase clichêzona da porra, hein? Mas é real, assim, só passando por essas merdas depois tu vai entender, assim, que, cara, tu é quem tu é hoje, assim, tu consegue lidar com determinadas situações pelo que tu passou, né? Sim. Fala um pouco do teu curso de stand-up aí, como que foi, por que que não seguiu carreira, como que foi trabalhar ali com o Nando Viana, se ele fuma muito. Cara, eu não vi ele usar nada ilegal no dia, nos dias que foram 2 dias de curso e 1 de apresentação. Eu acabei não vendo, até me surpreendi. Mas ele não tinha tanta fama na época disso, mas, cara, o curso foi bem legal. Ele mostrou algumas técnicas na prática. hã, um exemplo que eu me lembro bastante foi a técnica de repetição. Então, tu repetir alguma coisa por muito tempo acaba se tornando engraçado. Ele trouxe um filme, eu não vou lembrar se era do Space Jam, o primeiro Space Jam, que era uma cena de uma nave que ela ia passando, tipo, vou usar a câmera assim, era uma nave que ia passando assim, e ela era, tipo, ela não terminava nunca. E ela passava e vinha vindo toda a nave assim e passava e não parava nunca. Nunca, 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 nunca terminava. Aí ela ficava bem pequenininha assim, daí tu pensava, agora ela vai terminar. Aí daqui a pouco vinha um compartimento maior assim, ela continuava passando eternamente na tela. E a gente começou a rir, tipo, automaticamente olhando aquilo ali, a gente criava expectativa e isso é a quebra de expectativa, né? Tu cria expectativa que aquilo vai acabar, e quando quebra a expectativa, tu acaba achando graça. E o humor o stand-up comedy ele tem muito disso, porque o teu cérebro, ele automaticamente tenta adivinhar o que vai acontecer. Então, se eu começo a falar alguma frase que tu conhece, o teu cérebro já tá lá na frente. Ele vai terminar com isso. Ele vai terminar com, sei lá, se eu usar uma frase, mais vale um pássaro na mão do que teu cérebro já tá lá, 2 voando. E aí o stand-up é mais ou menos isso. Eu posso dizer, sei lá, mais vale o pássaro na mão do que 5 mortos no chão. Eu quebrei a expectativa. E no stand-up o Nando ensinou muito isso, que a gente tinha que dar essa quebra de expectativa pro público rir. Então a gente criou no final um texto falando sobre nós mesmos, sobre coisas engraçadas que a gente tem, e aí eu falei sobre o fato de eu falar demais, falar muito alto e não parar de falar. Então eu fiz todo um texto baseado nisso. No final ele desviou um pouco, mas foi baseado nisso a parte principal. No final tu continua falando. No final continuei falando. E, cara, eu aprendi muito no stand-up, mas eu acho que não deu certo. Eu não digo que não deu certo, porque eu acho que faltou um pouco de empenho da minha parte também. Só que eu tava gastando muito dinheiro e tempo com algo que não tava me retornando no momento dinheiro. E aí eu já tava com a Rafa, já tava casado já tava namorando, mas morando junto, né? Não tinha casado oficialmente ainda com ela.
E aí eu acabava gastando gasolina para ir, sei lá, de Gravataí, que era onde eu morava, para Viamão, que era umas 2, 3 horas quase de viagem. Aí indo lá longe para fazer 5 minutos de apresentação, aí consumir alguma coisa no bar ou algo do tipo e voltar para casa. E querendo ou não, estava me tomando muito tempo. E as apresentações normalmente eram durante a semana, assim, não eram sábado, domingo, era sexta, quinta, quarta-feira. E isso acaba gerando um custo e uma perda de tempo, digamos assim. Eu acabei abrindo mão por isso e comecei a estudar na faculdade. Então, fiquei cada vez mais sem tempo para seguir o stand-up. Não, massa. E esse texto aí que tu falava de ti, dá uma palhinha aí, o que que tu falava pra nós. Nossa! Não, eu não tenho uma palhinha de fato, assim, dele, mas eu lembro que eu contei uma história de uma vez que eu tava na praia, eu ia muito com a minha tia, o meu Dindo e a minha Dinda na praia, e eu tinha, sei lá, acho que uns 10 anos de idade, assim, e aí a minha Dinda me ofereceu R$ 50 na época, que era muito dinheiro, hoje não dá pra fazer quase nada, mas era R$ 50, se eu ficasse 5 minutos sem falar uma palavra, pra te ter uma ideia de como eu era, né? Então, eu sofri bastante, fiquei agoniado assim sem falar e eu fiquei 5 minutos sem falar. Aí ela me deu o dinheiro e o erro dela foi que ela perguntou para mim como que eu fiquei 5 minutos sem falar. Aí eu fiquei mais uns 10 minutos para ela explicando como eu fiquei 5 minutos sem falar e ela se arrependeu. Mas eu lembro que foi histórias desse tipo, assim, eu falei também que a Rafa do meu lado parecia o Marrone, da dupla Bruno e Marrone, porque eu não deixava ela falar e não saía a voz dela. Então foi coisas desse tipo, assim. E tu tem alguma curiosidade, alguma coisa desses teus empregos que tu trabalhou antes? Conta um pouco dessa história do manobrista aí, que eu não sabia que tu bateu o carro de hóspede. Cara, então, eu trabalhei, acho que ano que foi 2013 ou 2014, e trabalhei de recepcionista de hotel, ali na temporada, né, pra ganhar uma grana extra, não tá trabalhando. Já era casado também, precisava pagar a conta. E aí no hotel os recepcionistas eles manobravam os carros, assim. Então era bem comum, tipo, no começo era estranho, os primeiros carros que eu peguei. Teve um dia que chegou um cara com a F250, eu quase morri para para conseguir manobrar, porque é um bichão assim. Sim. é, Se você deixa seu carro para um manobrista, você não faz ideia de quão apertado é o estacionamento que ele vai tentar encher seu carro. Eu já vou deixar essa É. dica aqui. Porque se Então tem tenta. manobrista é porque eles colocam o dobro de carro que cabe aqui, nem presídio. Cara, então, e aí tu pensa, tipo assim, uma vaguinha apertada com uma F250. Vou falar a real que foi uma pessoa me ajudar, porque eu não tava dando conta, cara. Eu tava, tipo, espremendo ela ali e não ia bater e coisa do tipo. E eu peguei uma vez um carro, acho que era um carro de um argentino, e é bem comum Ah, os carros deles ter um maleiro em cima, assim, tá ligado? E, cara, eu só bati a porta, não vi nada, assim, e fui estacionar, só que o teto não era muito alto lá. E aí eu cheguei, embiquei, fui dar a ré. Quando eu dei a ré, eu senti que o carro travou, assim. Aí eu, ué, não tem nada atrás e tal. Dei mais uma ré travada. Aí botei pra frente, dei uma ré de novo, travado de novo. Falei, que merda, né, cara? Daí eu peguei, abri a porta, olhei assim. Eu vi a porra do maleiro que tava batendo, quebrei o Eternite ali de cima. E na hora eu não vi que eu quebrei o maleiro, mas eu vi que eu bati algumas vezes o maleiro ali em cima. Aí eu acabei botando em outro lugar que não era coberto e tal. E aí eu acho que passou uns 2, 3 dias, o gerente veio falar que um cliente veio cobrar do hotel porque quebrou o maleiro do carro dele e tal. Só, cara, eu nem lembrava mais que eu tinha. E eu achei que eu não tinha batido forte o suficiente para quebrar, porque eu não vi quebrado. Eu vi que eu bati algumas vezes, mas eu não achei que tinha sido eu, então ficou meio que elas por elas. Aí depois eles pegaram na câmera. na câmera, Eu indignado. saindo olhando assim. Eu não sabia que eu tinha feito isso. E o cara foi me mostrar. Ele nem falou, tipo, a coisa. Ele falou: vem cá assistir esse vídeo aqui. Vem cá ver o videozinho do YouTube. Homem Aí, quebra maleiro de propósito só pelo dono ser argentino. não, cara, porra, era foda. Pior que nada contra argentino, eu acho que era por causa da viagem longa, mas, cara, era.
era horrível, assim, acho que tu com os cara novo da loja era a gente quando era carro de argentino, porque era muito fedido dentro do carro, era muito lixo, assim. Acho que os caras faziam a viagem Sim, do, horas e do horas, né? carro ali de. Cara, era muito foda. Toda vez que tinha que pegar carro de argentino, a gente meio que corria, assim, cara. Os É, argentinos eram o carro de Argentina era os loucos do centro de Porto Alegre, né, na loja. aqueles caras, tipo, o tapete, a lixeira, assim, aí joga. Não era todos, mas eram muito, era comum, assim, tipo, eram os únicos que a gente via desse tipo, assim, cheio de lixo dentro e com cheiro muito forte de chulé, sei lá. Sim. Acho que dormia dentro do carro, não sei o que que se passava para economizar pro hotel, mas no fim quebrei o maleiro do carro do argentino, ameaçaram descontar do meu salário, acabaram não descontando, porque, cara, tá implícito ali no trabalho, né? Acabaram não descontando, porque fui demitido, então Acabou a pedi temporada, eu demissão saí antes. fora também. Ganhei o salário da temporada e saí fora. Mas, cara, o grande aprendizado que isso aqui traz para mim é que se você vê que tem uma câmera quando você faz uma merda. Eu pensei que ia ser algo legal, assuma seus erros. Então, se tem uma câmera, não faz merda na frente da Cara, câmera. esse aí eu acho que não teve aprendizado, não, porque, cara, foi uma cagadinha, né? Mas, enfim, o que me fudeu ali foi a câmera mesmo. E, claro, eu não sabia que eu tinha quebrado o maleiro do carro, porque ele falou que quebrou o maleiro do carro. Eu nem lembrava que o nome daquela parada em cima do Era carro era maleiro. maleiro. Pra mim, sei lá, parada em cima do carro, nem sabia que tinha um nome. Tipo, Era um hackzinho. é, então, e aí deu isso tudo, assim, né? É, já trabalhei com vendas também, até teve uma vez que comecei a trabalhar numa loja de vendedor. Essa tem um aprendizado, que é tipo, entenda bem o que vai acontecer, coloca bem os pingos nos is antes de aceitar um emprego, meu amigo. Porque eu comecei a trabalhar numa loja de vendedor e tinha lá um salário base mais comissão. Uhum. E, cara, eu comecei a trabalhar, precisava pagar aluguel e tal, já era casado também. Então, a partir do momento que eu comecei a vender, fiquei um tempo em treinamento na loja. A partir do momento que eu comecei a vender, eu queria, igual um louco, bater as metas e ganhar comissão, né? Eu era novo, não tinha experiência no setor, era um setor mais do lado de construção civil. E os outros vendedores lá vendendo muita grana para construtor, para isso e aquilo, e eu pegando só a dona de casa no sábado que ia lá comprar Comprar uma lâmpada. uma lâmpada, um puxador para o roupeiro que quebrou. É, no fim, eu era o que mais vendia no sábado por causa disso, porque eu vendia um monte para as donas de casa lá que com as coisas quebradas. Acho que eu era o mais empolgado com isso. Na época, eu comecei a olhar no sistema ali da empresa para ver os clientes que compravam lá atrás grandes valores e pararam de comprar, meio que trocaram a empresa, assim. Porque a empresa, por um tempo, ela parou de aceitar cheque, que é uma coisa que o pessoal desse setor usa muito, e aí tinha voltado a aceitar. Aí eu comecei a, tipo, quando eu via que a pessoa comprava grandes valores e tinha parado, eu ligava perguntando por que tinha parado e tal. E teve uns 2 ou 3 casos que era por causa da questão do cheque, que a empresa não aceitava mais. Aí eu conversei e falei que aceitava de volta e eles voltaram. Eu acabei vendendo para esses caras. Sim. E, cara, isso fez eu ganhar uma boa comissão, assim, chegar perto do nível dos vendedores antigos e tal. Isso no meu primeiro mês de empresa. Mas e o que que aconteceu? Quando eu fui contratado, o alinhamento era do tipo, era salário mais comissão. Salário base mais comissão, que eu acho que é um padrão de É um mercado. padrão, né? Mas aí, quando eu fui receber, eu recebi só a comissão. Por quê? Porque na loja em si, na empresa em si, quando você ultrapassa um valor X de comissão, o salário base cai. Então eu tinha lá aluguel para pagar, um monte de conta para pagar e tal, Sim, pensando que ia receber salário e comissão. e foi só a comissão. Então, cara, acabei pedindo demissão, obviamente. No fim, eu fui muito bem, o pessoal elogiou muito esse meu primeiro mês ali, mas ficou tipo de grande lição, cara, principalmente quando é uma coisa grande, assim, importante na vida, alinha bem ali os negócios, porque
depois se der merda, tu vai se arrepender muito, assim, e foi esse o meu caso ali. Ah, eu já tive algo bem parecido com isso, em 2 oportunidades. Uma eu acabei saindo antes de começar na empresa, que eu trabalhei como repositor de mercado, sabe? As pessoas que colocam os produtos na prateleira, eu fazia isso. Eu no depósito, pegava ali um pallet de arroz e feijão e colocava na prateleira. E aí um Hoje cara eles de uma usam empresa. empilhadeira, né? Isso, hoje eles fazem com animais, com cavalos. Cavalos fazem esse serviço que eu fazia. Cara, já trabalhei de muita coisa, muita coisa. O famoso Monkey Job, eu já fiz muito Monkey Job na época. É Ah, como é que é? O Mac Turkey. Já ouviu essa, não? Do Mac Turkey? não. Tem a Amazon até, acho que ainda tem o Mac Turkey, que é... A história eu não lembro direito, mas é tipo assim, tem uma história de que é como se tivesse uma máquina fazendo algum trabalho, sei lá, tipo aquele carinha do MIB que trabalha nos Correios, que fica Uhum. dentro da caixa, sabe? Da caixa Só, distribuindo as cartas. só que no caso era um turco dentro do negócio, aí por isso que é Turkey. Em inglês, né? Mac Turkey. É o Mechanical Turk. Mechanical Turk, o turco mecânico, Sim, se a gente que for fazia as traduzir. coisas. E até o site da Amazon não, a Amazon em si tem um negócio de MacTurk que tu pode se cadastrar lá para fazer trabalho manual. Tipo, trabalho muito barato, sei lá, de distribuir carta. Eu falei distribuir carta, mas não é o melhor exemplo. Mas às vezes é Uhum. um trabalho de planilha, assim, ficar mexendo numa planilha Sim. que o pessoal não conseguiu automatizar ainda. Envio de e-mail marketing. E um aqui, vou mandar o e-mail marketing, então Uhum. tá mais barato que pagar uma ferramenta grande. Sim. É, não é mais barato, mas é um bom jeito de exemplificar. Não, mas Segue MacTurk. E aí, e aí aconteceu que eu tava fazendo esse trabalho, e aí um cara de uma outra empresa, também no mesmo mercado, me chamou e disse: queria ver se tu não quer. Eu tava ganhando X na época e era para ganhar 2x. E eu disse: tá, não tava conseguindo. Eu fui mais por. Eu trabalhei sem carteira assinada, né? A primeira experiência no mercado. Eu tava recebendo meu seguro-desemprego e eu não queria ficar parado enquanto eu procurava alguma coisa já na área de tecnologia. Eu disse, cara, não vou ficar dependendo só do seguro, né? Então tava ganhando tanto e vou ganhar. O seguro era bem pouco na época. Então vou fazer alguma outra coisa. E a minha mãe já trabalhava nessa empresa e eu fui trabalhar com ela sem carteira assinada. Aí esse cara me chamou para trabalhar de carteira assinada no mesmo mercado e para ganhar 2x, 2 vezes o que eu tava ganhando. Eu disse, cara, tá valendo muito a pena. E aí eu gostei, achei legal, fui lá na empresa para assinar os papéis, assinei os papéis e eu não tinha lido. E o cara tinha dito, tu vai trabalhar nesse mercado, que era 10 minutos da casa onde eu morava com a minha mãe na época. Não, já tava com a Rafa, já morava com a Rafa, mas era perto da minha mãe. E aí, no dia que eu fui buscar os meus materiais lá em Porto Alegre, para começar o trabalho, a mulher me passou um mapa, assim, de todos os dias, quais as lojas que eu tinha que fazer. Que daí que é o que eles chamam de roteiro. Cara, eu ia. Pensando aqui em Florianópolis, assim, eu ia ter que, sei lá, um dia eu ia estar em Florianópolis, no outro dia eu ia ir no mercado ali em São José, no outro dia eu ia na Palhoça, no outro dia eu ia lá para Penha, que é onde tu mora. Então, assim, tinham coisas que. Tinham roteiros que era 2 horas de carro, e eu ia ter que ir de carro, 2 horas de carro para fazer Teu de carro. manhã um mercado. É, o meu carro. 2 horas de manhã eu ia ter que fazer, tipo, na manhã eu ia ter que estar no mercado em tal lugar, e de tarde eu ia ter que estar em 2 horas longe. E depois voltar para minha casa. Então eu disse, cara, não foi isso que acordaram comigo. Então eu assinei a carteira num dia e no outro dia já desassinei a carteira, já saí. Então eu nem comecei a trabalhar, só nem fiquei com os materiais. Tipo, eu já disse, não é isso que eu assinei. Eu lembro que eu peguei os papéis assim, a mulher me explicou. Aí eu fui pro carro, me sentei, aí eu olhei assim para aqueles documentos e disse, cara, Olhou a eles me quilometragem do enganaram? carro. Não, eles me enganaram. Eu tenho um Celta, o carro não vai rodar isso por muito tempo, não vai aguentar. Eu vou acabar gastando mais do que utilizando. E eles iam me pagar só o valor de passagem num cartão para eu usar de gasolina. Cara, o que eu faço com 3 e pouco de gasolina, R$ 3 de gasolina, não dava nem 1 litro. Então aí eu pedi para sair. E uma outra empresa, já é na área de tecnologia, eu estava trabalhando como suporte numa plataforma e-commerce. E aí uma empresa também, basicamente isso, me chamou para ganhar 2 vezes o que eu ganhava.
Aí eu gostei bastante, fiz as entrevistas, fiz uma entrevista por telefone, fiz outra entrevista presencialmente, depois fiz uma entrevista presencialmente com o gestor da área. Ele gostou muito de mim, ele já falou para mim, não, o salário, a vaga é tal, o salário é tanto, os benefícios são esses, tu quer? E eu disse, quero. E ele, então tá, fechou, a vaga vai ser tua. E aí eu já voltei para outra empresa e disse, gente, infelizmente eu vou ter que ir, eu recém tinha ganhado uma promoção, chuta tudo, manda os clientes, cara, tem história com um cliente lá que foi bem engraçada, mas depois eu conto. E então eu pedi para sair, porque eu já tive do gestor, eu já tive o ok. E aí a vaga que eu ia entrar era para pleno, analista pleno de suporte, analista de suporte pleno. Cheguei lá, faceiro, fui assinar os papéis, eles me deram papéis para júnior. E o salário bem menor. Aí eu disse, não, como assim, né? O salário bem menor, vocês estão tão loucos? Eu vim por causa disso, eu já deixei claro na outra empresa que eu vou sair. E aí, mesmo se eu Já taquei voltasse, eles fogo iam no saber... parquinho, ó. Exatamente, basicamente isso. E aí eles disseram, não, pois é, porque a gente acabou contratando outra pessoa para ganhar esse salário e o teu é esse salário aqui. E, cara, era, sei lá, R$600 a menos quase. E ali me quebrou as pernas. Tipo, eu fui para uma empresa maior, porém o salário era menor do que eu ganhava. Ou Era a um Play mesma coisa 2 do a que eu menos. ganhava. Exatamente. Acabou. Aí eu fiquei aí, eu deixei desde o início, assim, bem claro que eu estava bem insatisfeito com aquilo. E aí recebi uma promoção em 5 meses por ali, eu recebi uma promoção salarial para ganhar o que eu tinha que ter ganhado desde o início, né? Que foi o que eu fiz a entrevista para ganhar. E aí, só que eu recebi a promoção num mês e no outro. E nisso eu recebi a promoção, a Rafa já estava recebendo sondagens para ir trabalhar na RD e para vir e pra gente morar em Florianópolis. E aí eu disse, cara, eu acho que a Rafa vai passar nesse processo da RD, porque eles foram atrás, ela tá indo super bem. Então, fechou que eu acabei não ficando na empresa. E vim Caramba. pra Florianópolis. E qual que era a treta do cliente ali que tu ia falar? Cara, eu atendi, a gente tinha tipo um VoIP, assim, que a gente atendia os clientes pelo... Era um telefone, mas era pelo PC que a gente atendia. Aí o que eu fiz? O cliente ligou e eu era supervisor de suporte na época. Eu já era supervisor, eu tava comandando o time de suporte técnico. Já era Eu bichão, fiquei, ó. tipo, 4, 5 meses lá, eu fui promovido para supervisor. E o cliente ligava e normalmente era um problema, tipo, quando eles ligavam mesmo, dispunha tempo para ligar, era porque ou tava, sei lá, vendendo algum produto com preço errado, ou tava mostrando que tinha um produto disponível na loja e não tinha, eram erros que poderiam causar prejuízo financeiro. E aí uma cliente me ligou, eu lembro o nome do cliente e o nome da empresa, eu sei, mas não vou falar, né, isso eu não vou falar. Aí a cliente me ligou e falou assim, oi, Alan, tudo bem? O meu computador tá com um problema no ERP, no programa lá, né? No sistema ERP deles. O meu computador tá com um problema, não tá abrindo o programa do ERP. Só que, cara, não tinha nada a ver com a gente. Aí eu disse, só um minutinho. Cara, eu fui clicar para mutar, eu cliquei 2 vezes. Então eu mutei e desmutei a cliente. E com o fone aqui eu viro pros guris e digo, cara, nem sabe. A cliente disse, eu tô com problema, não tá abrindo o programa no meu PC. KKKKKK. E aí o outro guri, o que ela falou? Eu disse, falou isso. E os guris dando risada na sala, numa gurizada. Era E tipo ela 5 ouvi... guris. E tu E aí achando que ela tava ouvindo musiquinha. eu só ouço no meu microfone assim, eu não tô achando graça. Cara, eu cliquei assim, cliquei pra desligar, desliguei a ligação, aí tirei o meu VoIP do ar, assim, aí eu fiquei só refletindo, assim, uns minutinhos, daqui a pouco toca no PC do lado, assim, aí meu amigo, só um minutinho. Alan, a fulana quer falar contigo. Aí eu disse, cara, disse que eu tenho outra ligação. Ele tá em outra ligação. Tá, e aí eu já fiquei, cara, fudeu, né? E deu, sei lá, uns 5 minutos por aí, desce o meu gestor, estava em reunião com o dono da empresa, porque era uma empresa não muito grande, então todo mundo ali trabalhava junto. E aí, cara, o que aconteceu? A fulana da loja tal mandou esse áudio aqui. Só que daí o bom é que a mulher não tinha pegado o meu nome. Ela só tinha dito, eu perguntei uma coisa pro rapaz do suporte e eu acho que ele pensou que estava mutado e eu não estava. E eles deram risada da minha pergunta. Aí eu falei, cara, aí eu dei um migué, né? Eu disse, é que na verdade a gente tava rindo aqui, clima Veja bem. descontraído. A gente tava dando risada aqui de outra coisa, ela pensou que era dela e tal, e a ligação caiu. Aí ele não entendeu, acho que ele não caiu muito nessa, assim, ele está, liga pra ela e pede desculpas. Eu, meu Deus, eu vou soltar os cachorros nessa mulher, essa mulher vai soltar os cachorros em mim.
Aí eu fui enrolando, fazendo outra tarefa, liguei para outros clientes para falar outras coisas. Aí esse meu gestor ligou e pediu desculpa. Só que, cara, o que aconteceu de engraçado depois foi que assim, ó, eu pensei que ela não sabia que era eu, que era o Alan. Todos os e-mails de chamado que ela abria e eu respondia, ela mandava no final. Muito obrigado, Alan. E botava embaixo umas 4 linhas de kkkkkkkkkkkk. Então, tipo assim, ela viu que era eu, ela sabia que era eu, porque todo Cara, e-mail eu mandava assim, segue solução. Cara, os e-mails dela chegavam, os chamados, e eu respondia em 2 minutos, no máximo, assim, ó. Pum, finalizado, mandava pra ela. Segue resposta, segue documento, segue não sei o que, corrigido. Ela mandava muito obrigado, kkkkkk, umas 4 linhas, assim, acho que ela copiava e colava, assim, as 4 linhas era de o Coringa. exatamente, umas cartas de ameaça com risadinha era dela. Eu sei até hoje o nome dela e o nome da empresa também. De vez em quando recebe um zap ali anônimo, kkkk. Só as risadas e a logo da empresa dela, que era um gato. 7 A logo dias. era um gato. 7 dias. KKKKKK. Mas Porra, foi velho. complicado. Loucura. Cara, pior que eu tenho uma dessa de trabalhar um dia também na empresa, cara. O, eu acho que foi logo depois da questão ali do hotel. O meu tio me arrumou um emprego. E na época eu tava morando em Penha, onde eu moro hoje, que é onde tem a minha família, Penha, Santa Catarina. Para quem nunca ouviu falar, é a cidade do Beto Carreiro. Agora você já sabe onde é. Ou não. Ah, mas enfim, ele arrumou um emprego para mim ali em Itajaí, num depósito, num armazém assim, é, que era para peças de carro. Aquele carro chinês, eu não lembro o nome agora, que é tipo uma copiazinha do Mini Cooper lá, ó. O Lifan? Lifan, isso aí, peça do Lifan. Lifan. Inclusive a dona chegava de Lifan. Legal. Bom, né? Bom que não É, chegava de Mini Cooper de verdade, porque não, che- ela comia da tem que própria vestir. ração. Né? Tem que, tem que vestir a própria camisa. Por mais que seja ruim, tem que vestir. De vez em quando tirava umas peças lá do meio das. Deixa eu pegar só Pra essa correia repor. dentada aqui. Mas, enfim, quando ele falou comigo da vaga e tal, era para ser meio que supervisor de depósito ali e tal, uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Mas, enfim, na época eu não tinha me formado ainda na faculdade, mas tinha feito um pouco, então era um pouco estudado. Pensei, deve ser, né? Vou lá. E aí cheguei lá e tal, falei com ela, só que não era bem supervisor, era meio que para fazer de tudo um Peão. pouco ali dentro, é peãozão. É. Inclusive, levei marmita e tal, comi lá com a galera a marmita. É, só, cara, eu não sou para trabalho braçal, né? Então, não é a minha praia. Tem gente que gosta, tem gente que é bom com isso. É, não é meu tipo. Se eu trabalho hoje atrás do computador aí já há algum tempo, tem um motivo para isso. E, cara, foi muito foda, assim. Eu lembro que teve uma hora que chegou um caminhão container e é meio padrão dos armazém a porta ser da altura do caminhão já, né? Que daí a empilhadeira entra lá dentro do container e já Uhum. traz as coisas. Mas aquele não era. Aquele, a Era porta baixa. era baixa, então tinha que tirar as coisas na mão. E, cara, eu lembro que eu comecei a me desesperar, que os caras começaram a falar, não, tu vai lá dentro puxar e tal, é só meio quente, não sei o que, tipo, calorzão ali, era, sei lá, março. E, cara, fervendo ali, tu via a fumaça subindo do container e tal, e os caras, não, tu vai lá dentro puxar as coisas e tal. Eu falei, não, não vou, é meu primeiro dia, deixa eu ficar aqui fora. Cara, resumo do negócio. No final do dia, eu já falei com ela que eu não ia voltar mais ali, os caras tiraram a palha de mim, que foi um trabalhador mais Funcionar mais rápido. rápido. Mas, nossa, velho, foi muito foda, assim, depois puxar pallet e carregar as coisas e tal. Foi insuportável, assim, aquele dia. Tem gente que não gosta, mas tem gente que acaba fazendo e nada contra, mas eu já tinha muito uma linha de computador e programas, coisas do tipo, né? Fiz um pouco Uhum. de faculdade de publicidade. E eu lembro que até na entrevista eu cheguei com na entrevista com ela no dia, cheguei com o currículozinho, com as coisinhas que eu tinha feito na faculdade e tal. Ela meio que olhou, largou na mesa assim, tipo, Não vai servir pra nada, né? deixa eu deixar aqui pra embalar as peças do meu Lifan, pra limpar a mão de graxa. Embalar a mola do amortecedor aqui. Com teu currículo. Né? Não, cara, foi muito foda isso ali. Mas eu também não.
Cara, depois que eu parei de trabalhar com serviço mais braçal, assim, eu não... Não, tem gente que gosta de fazer, mas eu realmente não sirvo pra coisa, assim, as minhas mãos não tem um calo. Em casa eu até faço as coisas, óbvio, né, o que tem que fazer, trocar chuveiro, mas eu acho que serviço mais Matar pesado... barata, né? Não, matar barata eu não consigo. Matar Não barata deixa consegue. pro homem da casa, que é a Rafaela, eu não A consigo matar Rafa, barata. entendi. É, eu tenho medo, cara, eu tenho medo real de barata, assim. Que Muito anteninha medo de fica barata. mexendo. Não, pelo amor de Deus, e se o bicho voa? Às vezes o bicho voa, e aqui em casa, como a gente mora no primeiro andar, porém embaixo é a garagem, a gente mora um pouquinho alto, assim, tipo, tem a garagem embaixo e o nosso apartamento em cima. E às vezes a gente tá olhando um filme na sacada, assim, a porta aberta, só entra as voadoras, e entra as baratas voando, assim, toda torta, e ela entra por uma porta, eu saio pela outra Já correndo. mira em ti, né? Aham. E a Rafa às vezes tem que pegar e jogar chinelo pra matar, e às vezes a barata se esconde, às vezes a barata consegue fugir. Ai, o desespero. Eu não olho mais o filme do mesmo jeito, eu fico com os pés em cima do sofá, assim, e cuidando pra ver. E aí se eu vejo ela, eu digo, Rafa, tem uma ali, ó. Pô, tá ali ela pra pegar. Não, não mato. A Não Rafa é mato, o, mas... é o cachorro aí. Tem dois cachorros e a Rafa pra cuidar de vocês, então. pra cuidar de mim, né? Tem os três pra cuidar de mim. Eu pra cuidar dos cachorros e a Rafa pra cuidar de mim. Cara, não, loucura. E faculdade sempre fez programação? Tinha trancado a faculdade antes. Chegou a terminar a faculdade? Tá, faculdade, como eu disse, eu morava numa cidade pequena, então o meu pensamento não era muito grande, assim, era, vou fazer qualquer faculdade, uma faculdade de administração, contabilidade, vou trabalhar a maior empresa que tinha lá era aquela fábrica da Pirelli, sabe, pneus Pirelli. Sim. Então, eu cheguei a trabalhar de menor aprendiz lá, fiquei 2 anos lá trabalhando, e aí eu era deslumbrado, assim, eu disse, cara, isso aqui é o meu futuro, eu tenho que trabalhar nessa empresa, tenho que trabalhar nessa fábrica, tenho que trabalhar aqui. Então eu não pensava para fora, assim, fui muito criado embaixo da asa da minha mãe, assim, então eu não pensava em ir morar longe, coisas do tipo. E então eu fiz o Enem, e aí passei no Enem para uma bolsa de gestão financeira na Ubra de Gravataí. E aí eles me recusaram a bolsa, me recusaram as duas bolsas da faculdade, por questões de documento, assim, salarial, coisas desse tipo, eles disseram que eu não passava, que eu não tinha passado. E aí eu perdi essas duas bolsas e eu fiquei bem frustrado, assim, disse, cara, eu não quero mais, então, já que eu não consegui, eu não vou conseguir em nenhum lugar, só que eu nem pensava em outras faculdades. Aí eu fiz um outro Enem, não com a mesma nota desse Enem, eu consegui um curso de segurança do trabalho no Senac, acho que é Senac. E aí eu disse, cara, fechou, eu vou fazer esse curso e vou trabalhar com o pessoal de segurança de trabalho na Pirelli, cara, do financeiro administrativo para segurança de trabalho, totalmente diferente. E aí eu fiz esse curso, só Só que queria ir não pra é, Pirelli, né? só queria, exatamente, só queria ir para empresa que era a maior empresa assim que tinha uma das melhores de Gravataí, assim. E aí eu fiz esse curso, só que não me brilhava os olhos. Eu fiz quase um ano e tava maçante, às vezes eu não ia para aula, e eu disse, eu não vou fazer, não vou seguir. E aí eu desisti. E aí eu fiz o Enem, e aí a Rafa disse, cara, por que tu não tenta na PUC com essa tua nota? Acho que tu consegue na PUC. Aí eu consegui me inscrever em duas opções lá na PUC, e aí na primeira delas eu reprovei pela documentação, deu problema na documentação. Aí eu peguei uma documentação mais completa e passei para matemática na segunda opção, que era a segunda opção. Aí eu fiz um semestre de matemática, e aí eu já rodei. Aí eu fiz um semestre de matemática, outros 2 semestres de engenharia mecânica, que daí eu troquei, a matemática foi só uma porta de entrada. Aí eu fiz 2 semestres de engenharia mecânica. Cara, tem uma coisa muito engraçada na engenharia mecânica, que tinha o primeiro semestre foi top, fiz todas as matérias, fui tri bem. Só cachaça Segundo, também, né? segundo semestre eu tava tri bem também. Só que começou no segundo semestre uma cadeira que era eu não vou lembrar o nome, mas era para lidar com aqueles torno mecânico, sabe? De fazer peça, fazer parafuso, polca. Aí, cara, eu disse, toda aula, o primeiro dia de aula, é uma encheção de linguiça. Vai funcionar assim as avaliações, durante o curso a gente vai falar sobre isso e aquilo. Se Eu disse, apresenta. primeiro dia eu não vou. Era uma sexta-feira. Não vou. Cara, na outra semana eu disse, vou ir. Cara, eu cheguei na sala, o professor, vamos pro laboratório. Legal, vamos conhecer o laboratório. Aí o professor já disse, como vocês viram na aula passada, vocês já podem pegar aqui, esse aqui é o exemplo de parafuso que vocês vão ter que fazer, e essa aqui é a polca, fiquem à vontade.
disse, cara, eu vou perder um braço nesse negócio aqui, porque eu não sei nem ligar a máquina. Eu não sabia ligar. Eu falei, senhor, eu não vi na aula passada. Ele disse, bah, então tu perdeu muita coisa. Perdeu muita... o pessoal fazendo parafuso, fazendo polca, e eu não sabia ligar a máquina. Eu não sabia onde ligava ela, o botão de ligar. Ele, não, liga aqui embaixo. E aí eu comecei a me desiludir, assim, eu disse, cara, talvez não seja isso que eu quero, não quero fazer peça, não quero trabalhar com mecânica. E aí eu fui para engenharia de software, que é o que eu tô fazendo até hoje. E Cara, pior que aí... eu já, nas antigas, assim, eu também curtia engenharia mecânica. E aí, uma vez, um tio meu me falou, cara, só que engenheiro mecânico tu provavelmente vai estar sempre com a mão suja de graxa. E eu Aí tu olhou comecei a assim, ah, repensar, não. olhei essas unhas aqui, sujo de É, graxa aí. é. Ficar lavando a mão com pasta cristal todo dia. Com aquele sabonete rosa que parece uma pedra, sabe? É, que a pasta cristal que tem um potinho, assim, tu tira do potinho, passa na mão, é areia com É uma, sabão. é uma areia, ou aqueles, como é que chamava? Luvex, meu pai que me mostrou, que era um bagulho, um creme, tipo um creme que tu passava na mão, e aí tu não sentia, tu não tinha mais muita sensibilidade na mão, assim, tipo, tu conseguia mexer de boa, só que tu sentia como se tivesse algum tecido na volta, tipo, Tipo um Super Bonder, plástico na assim. volta. Era tipo um plástico. E aí sujava aquilo ali de graxa, depois tu tirava, tu rasgava aquele negócio assim na volta, tu lavava e saía toda a graxa junto. Só Pô, que, que cara, louco. era um bagulho muito bizarro, parecia que a tua mão era de borracha. Mas eu disse, não, eu não sirvo pra trabalho Camisinha na mão. braçal. Eu não sirvo pra trabalho braçal, cara. Aí eu fui pra engenharia de software e tô fazendo até hoje, então acho que no máximo 1 ano e meio aí eu tô conseguindo me formar em engenharia. Cara, que massa, velho. Acho que essa parte de software, eu até falo pra minha esposa aqui, pra Izzy, que com certeza eu quero que a Isabela passe por algum curso de programação, nem para aprender o básico, assim, sabe? Que eu acho que é meio que o inglês, assim, de hoje em dia. Lá atrás o inglês Uhum, era diferencial, hoje em dia é obrigatório. Acho que daqui a uns anos a parte da programação, assim, acho que na escola tinha que ser padrão já ter, tá ligado? Porque, tipo assim, a sim. gente aprende física, aprende química, aprende como que, Biologia. sei lá, como que essa garrafa é feita com alumínio, blá blá blá, o que que tem de átomo e não sei o quê. Mas, cara, a gente não sabe como que é feito o site, como que é feito as Como coisas é que que um estão. computador funciona? É, O básico de computação a gente não tem, a gente não sabe como é que sim, a gente sabe porque a gente mexe, a gente fuça aqui e ali, descobre, tem o YouTube para isso, mas eu acho que realmente a programação é algo que vai ser um diferencial gigantesco para é a profissão que mais bem paga, eu acho, hoje em dia, é a área de desenvolvimento, né? Então, sim. se tu Contrata sabe, muito e tem pouca gente, né? e se tu Tipo, sabe a noção, se tu tem a ideia da lógica de programação de uma linguagem, vai mudar só alguns termos para outra linguagem, algumas coisas. Então, tu conhecendo uma, pelo menos, tu já tem uma experiência e uma aptidão para aprender mais rápido qualquer outra linguagem de programação que venha precisar. sim, é uma coisa que eu vejo muito, assim, no mercado tem muita vaga e pouca gente para trabalhar em programação, mesmo o júnior, assim, mesmo se popularizando cada vez mais, ainda é difícil contratar. Então, querendo ou não, o salário vai subindo, né? Daqui a pouco tá Sim. ganhando mais que médico ali, o programador. Exatamente. Não, tem, dependendo da onde que o médico trabalha, hoje em dia tem Ah, programador já que ganha muito, né? não, Tem falando do programador médico que que ganha ganha muito. bem, não Tá, do um cubano do cirurgião, SUS. um cirurgião plástico, assim, que hoje em dia é um dos que mais ganha, né? É, isso aí, nessa linha, Harmonização, assim, o que faça harmonização facial hoje em dia tá ganhando muito bem. ganha mais que o do coração, né, cara? O pessoal quer ter o pessoal não quer ter coração saudável, quer ter queixo quadrado. Eu uso barba, pelo menos. O homem tem essa vantagem de poder Pra dar uma usar barba escondida, e, né? e esconder, porque se eu tirar isso aqui, eu não tenho queixo, meu queixo já desapareceu já. Cara, e é muito louco, porque, tipo assim, ó, a maioria dos negócios tá indo pro lado de produto de tecnologia, entendeu? Tipo, até a Globo hoje tem um time muito grande de tecnologia, tem o Globoplay, Uhum. tem o site deles. Então, sei lá, às vezes eu fico pensando nessas coisas assim, olhando para trás. Tipo, esses dias, sei lá, tava falando com a Alexa para trocar canal de TV, daí eu olhei, porra, velho. Se eu tivesse há 20 anos atrás vendo um negócio assim, eu não sei o que que eu ia fazer, sabe? A gente via isso nos filmes, sei lá,
Nos E a gente Jetsons, a gente vê nos é, Jetsons lá, eles conversando por videochamada, que nem a gente tá fazendo agora aqui. e a gente pensava: "Nossa, que viagem", velho. Eu lembro que no em Friends tem um episódio que o cara aparece na TV e tal, eles ficam falando. Tipo um Skype. Eu fico pensando, cara, naquela época de será que existia alguma tecnologia para aquilo ali ou eles deram uma engembrada mesmo, que era uma TVzinha de tubo e o cara Sim, sim. aparecendo e comando de voz, assim. Aí eu lembro que o Ross, eu acho que grita tipo: "Ah, call mom", daí ele liga pra a casa liga pra mãe do cara, uns negócios assim. Então, tipo, cara, é muito louco, assim, os tempos que a gente vive hoje. Cara, eu tô com 26 anos. Eu, quando eu tinha 15, Tá um óbvio menino que ainda, né? eu ainda sou novo, bem novo. Mas quando eu tinha 15, tipo, a gente tá falando de 11 anos atrás, eu não tinha um computador tão bom, porém os computadores 2010. que eram, os computadores que eram bons, cara, hoje em dia o meu celular é 1000 vezes melhor do que os computadores da antiga. Sim. Então, a gente vê que em 10 anos, olha o quanto que o ramo da tecnologia aumentou e quanto tende a melhorar. Óbvio, a gente não tem hoje carros voadores ainda, como o McFly lá previu que ia ter o skate voador, coisas desse tipo, porém a tecnologia está avançando bem rápido. Eu acho que quem tá nessa parte de marketing voltado para a área de tecnologia tende a se destacar e tende a conseguir se posicionar melhor no mercado. É muito isso, cara, é muita mudança. E esse negócio do inglês, da programação, hoje até eu vejo, tu falou ali de cidade pequena, olhava só para Pirelli e tal, eu vejo muito que eu também sou daqui de Penha, Pissarras, que são cidades Uhum. pequenas, e eu lembro que eu sempre olhei muito, tipo, a redondeza, assim. Então, entrei na faculdade de publicidade, claro, sonhava em fazer, tipo, uns comercial massa, sei lá, o Sirizinho da Uns, Brahma lá. uns comercial massa do Beto Carreiro, que é o que tem aí, né? A Pirelli pra mim é o Beto Carreiro pra ti. Uns comercial do Beto Carreiro, uns comercial, sei lá, da Takata, que é uma empresa que tem aqui perto, que é de cinto de segurança. Sei lá, o povo batendo com o carro e o cinto de segurança. Salvando. Mister O Óbvio. Sirizinho começa a copiar, tá ligado? Começa a plagiar tal Sirizinho da Brahma lá de segurança. Aí bate o carro e sobrevive e faz lá o nananana. Cara, mas eu lembro que até quanto ao inglês, assim, eu lembro que eu fiz acho que um semestre de inglês quando eu estava no segundo grau ali, parei, voltei a fazer, acho que faz uns 5 anos que eu voltei a fazer inglês, porque realmente o mercado vai exigindo isso de ti. E a questão do intercâmbio eu vejo também que foi muito, tipo, durante a faculdade eu via as coisas do intercâmbio e sempre pensava, cara, isso para mim não vai fazer diferença, não é para mim, não tenho Uhum. outro idioma e tal. E hoje em dia no mercado, vendo como quem fez um intercâmbio, como não é que com certeza vai se dar bem, mas cara, é uma coisa que pesa no currículo, entendeu? Sim, É uma coisa que a RD é uma empresa que olha muito para essas experiências, para o inglês, para o intercâmbio, e com certeza eu acho que há não muito tempo daqui que a gente está falando, não no futuro dos Jetsons ou futuro do carro voador, a programação vai ser meio que assim, mesmo que tu não seja um programador, um dev, tu vai ter que saber o básico para entender um pouco, pelo menos, de como que o produto funciona, entende? sim. Acho que é muito nessa linha. Cara, a gente tá falando bastante, a gente até passou um pouquinho do tempo que a gente tinha previsto aqui dos episódios. Para os episódios aqui do Resenhability, a gente está pensando em fazer em torno de 40 minutos, porque esse é o tempo do Zoom Free, 40 minutos, Que é então, o que a gente consegue pagar, que é nada atualmente. exatamente. A gente tem zero patrocínios e zero renda com isso, e mesmo que tivesse um patrocínio, eu acho que não daria para pagar o Zoom ainda com ele. Então, o Zoom vai determinar quanto tempo vai durar os podcasts por aqui. A Talvez não se ser que a gente for consiga bom, patrocínio com o Zoom, então, né? vai Patrocínio que do Zoom, aí, né, aumenta nosso tempo. eles estão mapeando quem cita eles aí na internet, né? É, Ah, mas então a gente vai colocar ali os podcasts em torno de 40 minutos. Se o papo estiver muito bom, que a gente tenha o empenho de voltar para continuar fazendo, talvez dure um pouco mais e na edição a gente dê aquela
Vai engembrada, parecer que nem acabou, vai parecer que nem acabou. né? Termina com um silenciozinho e já começa o outro ali A na gente coloca uma gravação. trilha, depois volta e faz aquele intervalo. Aí Não, eu vou. fica 1 hora e pouco daí. Talvez passe um pouquinho, talvez fique o tempo que vai ficar o nosso aqui, não sei quanto que vai dar, acho que vai dar 1 horinha aqui. Né? Mas, cara, eu acho que era isso mesmo, assim, a ideia era ser uma conversa mesmo, conhecer um pouco a gente, né? E aí no próximo a gente já vai cair para cima do convidado e fazer as perguntas para ele, trazer um pouco de papo. Acho que esse aqui já, mesmo sem a gente se programar, trouxe uns insights legais aí para o Uhum. pessoal. Espero que continuem acompanhando a gente aí. A ideia é a gente postar um por semana no Spotify. Acho que a gente vai postar esse vídeo aqui no YouTube para vocês verem os nossos rostinhos bonitos aqui. O fone novo que o Alan comprou ali, que tem até a Tem coisinha do até uma Harry Potter luzinha, ali. a luzinha do ET na ponta aqui, o A dedinho do luzinha do ET. ET. Um cigarrinho aceso. Sim, daí vai mexer e mexe assim. Às vezes parece até que tá saindo fumaça dele. O cowboy da Marlboro, né? Mas, cara, a ideia era essa mesmo. Então, a gente se vê no próximo episódio, né? Não sei se o Alan quer Sim. deixar um recado aí para os nossos ouvintes, nossos 3 ouvintes. Nossa. Não espero que tenha mais. Não, vai ter, vai ter. Não, acho que tu já passou bem a ideia. Agora a gente tá programando trazer os convidados e os próximos episódios vão ser em cima dos convidados, falar sobre experiência de vida, sobre alguma coisa que eles queiram trazer, alguma curiosidade, Cagada da visões vida. cagadas da vida, que nem quebrar o maleiro de argentino e xingar cliente com ele ouvindo, então coisas desse tipo, porque ninguém é É, perfeito. por aí. Então, E os aprendizados disso, ou e os não. aprendizados, e a experiência e a vivência no mercado, coisas desse tipo. A gente tem algumas ideias bem legais. Tem um cara que eu gosto bastante, que eu conheço o trabalho dele, e vai ser, acho que a primeira vez que eu vou falar com ele, talvez vai ser aqui. Então, já vamos soltar aí quem que é o nosso próximo convidado aí, né? Não sei se Beleza. todo mundo conhece o Bruno Volpato, da RD. Ele é editor do blog da Resultados Digitais. É um cara muito gente fina, tem muita história massa. Recomendo muito a ouvirem aí. Não vou pedir para mandar pergunta, porque eu acho que quando esse episódio sair, a gente já vai ter gravado com ele também. Então, mas para os próximos, pode até mandar pergunta lá no Instagram. Eu Ou já falei 2 sugestão de vezes, né? convidado, né? Sugestão de convidado, pode ser até você mesmo, como a gente falou no começo. Se você não for Uhum. interessante, a gente não vai chamar, mas a gente vai agradecer pelo apoio. Pode mandar também pergunta no Instagram, sugestão de convidado, pode xingar a gente se você não está gostando, se você acha que tem que mudar alguma coisa, se você não gostou da camisa do Alan, por exemplo, que parece meio Vasco da Gama ali. O meu plano de fundo eu sei que eu tenho que mudar, tá? É por causa que atualmente o meu escritório é no closet da minha esposa. Então é Pois tem umas sapato e é botas ali. roupa. Eu tentei tirar porque fica normalmente aqui atrás o expositor, assim. Daí eu disse, vou tirar pro canto, não vai aparecer, só que a câmera pegou bastante. Pegou. Então esse primeiro ambiente é aqui, depois eu vou ver se eu consigo mudar o plano de fundo aqui no Zoom. Botar a praia ali atrás, com os Aham, planos de fundo meio tosco. aham. Que fica, o meu fone ele some e aí parece que eu não tenho orelha no vídeo. Ficou uma beleza então. O fone, a barba fica, pelo menos. A barba fica, só some o fone, assim, só fica Então assim, tá. sem orelha. Então tá tranquilo, tá resolvido. Então tá, pessoal, a gente agradece aí quem ficou acompanhando, quem teve paciência e aguentou nós por essa 1 hora. Acho que foi isso que durou. Espero que continuem acompanhando a gente nos próximos episódios. Com certeza a gente vai estar sempre melhorando, sempre trazendo convidados massa, trazendo mais perguntas, trazendo principalmente mais resenha, que eu acho que no fim esse é o nosso objetivo com esse papo. Fechou então? Fechou? Beleza, valeu, Abração. gente. Até a Falou. próxima.